Olá, tudo bem? Está começando agora mais um programa Vida e Saúde. Que bom que você está aqui comigo. É sinal de que você se preocupa, que você quer pensar e praticar alguma coisa que traga mais saúde para a sua vida. Se você está assistindo pela primeira vez, pode chegar, ficar à vontade. A gente vai falar sobre saúde. Hoje vamos falar sobre osteoporose e vamos também te apresentar uma receita deliciosa. Aliás, hoje serão duas, bem simples, bem práticas, mas muito boas. Mas antes, eu quero convidar você para refletir em Salmos 84:11, que diz o seguinte: O Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor concede favor e honra. Não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Que você possa receber essas bênçãos de Deus e acertar os seus caminhos, viver em integridade para com Ele e para com o próximo aqui também. O programa está começando, você pode interagir com a gente, contar as suas experiências aí na cozinha, tem dado certo? Seu pão integral está saindo bom? E eu quero também te encorajar a ser perseverante. Às vezes a gente vai para a cozinha, a coisa não sai lá aquela coisa, mas se você tentar uma, duas, três, você vai aprimorando e o seu talento vai sendo ali coroado de êxito. Então não desista na primeira vez que não der certo, tente novamente. O importante é buscar saúde. E para falar de saúde, a gente está aqui, eu falei que a gente vai falar de saúde, logo em seguida se tem uma doença, né? Ficou até... Mas a gente precisa entender, sim, as doenças para saber como enfrentá-las e, melhor de tudo, como preveni-las. Osteoporose. A gente está aqui com o Dr. Benício Pereira. Tudo bem, doutor? Tudo muito bem. Um prazer enorme estar de novo aqui com você. Tá vindo lá daquele espaço maravilhoso, a Clínica Espaço Vida Natural em São Roque. Exatamente. Tá bem lá, tá tudo jóia. Tá lindo. Várias reformas. Tem que voltar lá para ver o que está acontecendo. Eu vou sim. A Clínica Espaço Vida Natural é onde o Vida e Saúde gravou por muito tempo. A gente tem um carinho muito especial por toda aquela equipe, por aquela cozinha maravilhosa. E com certeza torcemos para que vocês sigam adiante, trazendo bênção para as pessoas que passam por ali, viu, doutor? Muito obrigado. Temos também o Alexandre, que é... Vamos falar sobre o nome dele direto. Alexandre Shinkarenko Batista, é isso aí? Mesmo. Quiroprata, tá novo lá no espaço e clínica. Começamos esse ano. Mas prometem, vocês estão com altos projetos aí para sua área. É isso aí, a gente está desenvolvendo cada vez mais, ampliando as abordagens lá, os serviços oferecidos na clínica. Estaremos lá para servir quem tiver disposto. Olha aí, você que quer conhecer mais da Clínica Espaço Vida Natural em São Roque, pode acessar esse site que está aparecendo aqui. E saiba que os remédios de Deus são quase que de graça, você tem acesso a eles. O que você precisa? Se atentar. Deus fala com a gente através da natureza, Ele fala com a gente através da revelação em Sua palavra, na Bíblia. Ele usa homens, mulheres, mas você precisa desenvolver um relacionamento com Ele para entender o que Ele tem de bom para você. A água, a luz, a atividade física, o repouso, a confiança em Deus, o equilíbrio. Falei todos já? São 8 remédios naturais. Você conhece lá no site da clínica e eu tenho um carinho muito grande por aquele espaço e por tudo que vocês, um respeito por tudo que vocês fazem lá. Muito obrigado. E é bom ver o resultado, né? Porque às vezes a gente fala, a gente aconselha, mas quando a gente mostra os cases, não tem palavras. Semana a semana, história de milagres. Graças a Deus. Milagres atuais, né? Agora é o seguinte, quando a gente está sofrendo de uma enfermidade como é a osteoporose, que é o assunto do nosso programa aqui, às vezes a gente se sente deprimido e acha que não tem solução. Primeiro é preciso entender o que é a osteoporose, doutor. Bom, a osteoporose é uma enfermidade caracterizada pela perda da massa muscular. Um osso... Na verdade, nós temos 2 ossos num só, para facilitar o entendimento, não é? Tem aquela parte de fora do osso que a gente poderia chegar a ver e a parte interna. Se a gente pensar no osso como se fosse uma coluna, então a parte de fora, o cimento que está, o reboco, a pintura, é o osso que a gente chama de cortical, certo? E daí a parte interna, as vigas que estão lá dentro para dar sustentação de verdade para aquela coluna, é o osso trabecular. A osteoporose, ela é justamente uma perda dessa massa óssea, que pode ser que tenha na cobertura do osso, mas a principal perda está na massa interna.
Exatamente. E isso é de repente, doutor, ou é ao longo de um tempo? Não, isso é um processo, não é? Isso não começa ontem. Na verdade, foi um processo. Escolhas de uma vida podem culminar com a enfermidade, não é? Agora você pode estar se perguntando aí, mas minha mãe teve, eu também já estou caminhando. Tem uma questão hereditária envolvida aí também? Todas as enfermidades, a gente vai encontrar sempre algum elemento genético hereditário, com certeza. Porém, não necessitamos ser reféns disso. Queria saber se existe, por exemplo, fatores de risco, Alexandre. Tem? De repente vocês podem até concordar ou discordar em algum ponto aí. Um dos principais fatores de risco a gente encontra a absorção óssea relacionado ao processo hormonal, né? Então, as pessoas de pele clara, né? De preferência mulheres, que a absorção do cálcio relacionada ao estrógeno também. Então, mulheres que estão ali entrando na menopausa. Sim, a gente não pode ficar refém disso, né? Dos fatores de risco. Todos podem fugir disso de acordo com a qualidade de vida que ela vai levando, né? Vocês estão falando de qualidade de vida. Você também está querendo saber o que pode favorecer, então, a osteoporose e o que pode também evitar essa doença? Doutor, existem hábitos diários que a gente leva, qualidade de vida você está falando, que podem, então, deixar meu osso mais fraco? Com certeza. Eu quero saber eu quero saber itens concretos. O que eu posso estar fazendo de errado aí? Sabe aquele refrigerante que você toma? Eu não. Não. Desculpa, você não. Mas sim, aquele que muitas pessoas tomam, por exemplo. Mas o que tem de errado com refrigerante? Refrigerante. Normalmente as bebidas à base de cola, elas necessitam de ácido fosfórico para poder fazer o derretimento, para ter a composição diretamente do refrigerante. Então são bebidas extremamente ácidas. Essas bebidas ácidas, elas normalmente, como nós trabalhamos com o metabolismo do fósforo e do cálcio, né? Fosfato e cálcio, eles estão assim sempre tentando se balancear. O ácido que é agregado a alguns refrigerantes é o ácido fosfórico, então a gente tem aí uma oferta grande de fosfato e isso leva diretamente à descalcificação, porque vai competir com cálcio, certo? Então a pessoa pode ter uma descalcificação por conta disso daí. Tem um trabalho na Inglaterra que foi feito justamente evidenciando isso, que uma latinha de uma determinada marca de um refrigerante tomada por dia aumentava muito a probabilidade de a mulher desenvolver uma osteoporose, não é? Agora, estou imaginando aqui, os adultos tomam refrigerante, ou você que toma esporadicamente, só durante o final de semana e tal, precisa pensar também no legado que você está deixando para as crianças. Tem criança que toma refrigerante já na mamadeira. Nossa. Será que a gente tem visto um aumento da osteoporose cada vez em idades mais novas? Mais cedo, né? E isso é um fator, né, que antigamente as pessoas não tinham muito acesso a esses determinados tipos de alimentos. E com o aumento da expectativa de vida também, isso aumentou. Antigamente as pessoas não passavam de 50, 60 anos. Hoje em dia as pessoas são muito mais longevas e determinados grupos de doença relacionados com a idade vem aparecendo e alarmando a população. Agora, não adianta também viver mais tempo e viver cheio de dor, cheio disso, cheio daquilo. Não. O interessante é ser longevo com qualidade, né? E apresentando uma alternativa, não foi combinado a pergunta aqui, mas apresentando uma alternativa saudável para você que quer fortalecer os seus ossos, a gente tem aqui um suco fortificante. Você vai usar couve, 5 folhas mais ou menos, 200 ml de maracujá, vitamina C aqui fervendo e mel. Olha, esse é o primeiro suco de hoje. Vou fazer para vocês enquanto eu quero saber o seguinte. Muita gente que está entrando nessa fase da menopausa ou até mesmo antes se preocupa e fala, eu preciso ingerir mais cálcio para deixar os meus ossos mais poderosos. E aí ataca no leite. O leite protege contra a osteoporose, doutor? Ou tem outro alimento que você indica?
Pois é. Quando a gente, eu sei que a resposta que eu vou dar aqui, alguns colegas que estão assistindo ao programa poderão ter uma opinião distinta da minha, tá certo? Bom, mas eu quero saber a sua agora, vamos lá. São opiniões, na verdade com comprovações científicas. Então, o leite, incrivelmente, a osteoporose, ela é mais presente em pessoas que consumem derivados lácteos. Tá certo? Olha aí. Por exemplo, você está usando a couve aí. Tá. A couve, quanto mais verde escuro for o vegetal, mais rico em cálcio esse vegetal. Então, espinafre, rúcula, agrião, posso usar? Pode usar e vão ser riquíssimos em cálcio, né? E o gergelim, por exemplo, depois do leite, o leite realmente é rico em cálcio. Porém, é pouco absorvido esse cálcio do leite pelo nosso sistema digestivo. Entendi. Tá certo? Não adianta nada colocar para dentro se não vai ser aproveitado. Exato. E tem um mito do cálcio, que é eu preciso suplementar cálcio para não ter problema de osteoporose. Osteoporose dá quando os ossos não conseguem mais fazer uma remodelação. O tempo todo, você e eu estamos remodelando o osso. O que é isso? O osso a gente degenera um pouquinho. Bastante até. Com a idade. Não, mas no dia a dia, até mesmo criança, precisa o osso ir se desfazendo, entre aspas, para o telespectador compreender um pouco melhor. Então, ele vai se desfazendo, né, Alexander? E algum grupo de células que vão comendo, entre aspas, o osso, para que outro grupo celular venha reconstruindo. Então está se renovando, na verdade. E quem faz com que isso aconteça? Todos pensamos que é o cálcio. O cálcio é importante, sim, para estar fixado ali. Certo. Mas quem proporciona isso? Vitamina D, sol. Então, não quer ter osteoporose ou quer prevenir? Tome sol todos os dias. E outra coisa, não adianta também só a vitamina D e o cálcio. Falta um elemento mais. Exercício físico. Mas peraí que você já está indo lá na frente, eu quero entender melhor essa história. Eu vou bater esse suco aqui, porque a alimentação saudável tá na sua lista aí de fortificar os ossos. Exatamente. Vou colocar um gelinho, tá, gente? Porque suco de couve sem gelo, eu não quero hiper gelado, mas tem que ter um gelinho aqui para dar uma refrescada, né? E eu vou contar um segredo para você aí de casa. Se você tem preconceito de suco de couve, experimenta fazer com maracujá e surpreenda-se. O maracujá rouba aqui a cena e a couve fica ali só de coadjuvante. No sabor, tô falando de sabor, tá? Tritura bastante. Esse é o primeiro suco, então, fortificante dos ossos. Eu estou gostando já do copo, porque a quantidade vai ser interessante. Doutor, eu estou colocando aqui um canudo mais grosso porque eu não vou coar. Tudo bem para você? Excelente. A gente vai usar mais, além de todos os nutrientes aqui, ferro, né, vitamina C, ele está cheio de fibra também, esse suco. Então tem que ser consumido logo para não fermentar. Ó, esse é o primeiro suco fortificante. Ah, Teru, ficou muito grosso. Pode adicionar mais um pouquinho de suco de maracujá, pode adicionar um pouquinho de água se você quiser. Olha aqui. Nossa, tem uma cor maravilhosa. Já dá para ver que tem poder aqui nesse suco, né, gente? Então, e vou já logo deixar vocês experimentarem. Uau, assim? A proteção. Por favor, já pode pegar um canudinho. Muito obrigado. Proteção, a gente fala de proteção, a gente tem que oferecer proteção para vocês também. Agora, o doutor Benício estava falando... Vamos experimentar primeiro o suco? Vamos ver o que a gente acha. Nossa, Teru. Cada invenção, mas que fica maravilhosa. Maracujá rouba mesmo, hein? Rouba. E vocês viram, eu joguei 5 folhas de couve para uns copos só de suco de maracujá. Uma o delícia. mel estava meio açucarado, então tem umas bolinhas de mel aí, surpresa aqui no suco. Muito bom. Você pode fazer, não precisa tomar um copão inteiro, pode tomar um pouco só, mas faça isso diariamente, você vai ter muitos benefícios, não só para os ossos.
estômago agradece, o seu fígado agradece, muitos benefícios. Agora é o seguinte, antes de falar de atividade física, porque é um remédio também fabuloso, e aqui eu quero ouvir bastante do Dr. Alexandre aqui, a gente vai acompanhar uma matéria que a nossa equipe preparou, mostrando como o poder da caminhada pode transformar esse quadro da osteoporose. Oi, Teru, oi pra você de casa, tudo bem com vocês? Seguinte, estou de volta aqui na Clínica Adventista Vida Natural, nessa paisagem, neste lugar maravilhoso, e eu convidei a doutora Lígia a bater um papo com a gente sobre caminhada. Eu sei que eu não tô de tênis, calça de ginástica, mas eu vou convidar ela a fazer esse exercício aqui nesse lugar gostoso, aproveitando o ar puro. E eu quero saber, doutora, qual a importância desse tipo de atividade física, caminhar? Em primeiro lugar, é você deixar de ser sedentário. Então, se você tem preguiça de começar alguma atividade, vai pelo mais fácil, que é a caminhada, seguramente. Então, ela vai te dar resistência muscular, força, vai ajudar na função cardiorrespiratória. Então, é um exercício muito completo. Existe algum tipo de contraindicação? Existe. Tem alguns casos que a pessoa está com sobrepeso, Então, nesses casos, os médicos às vezes impõem algumas restrições, porque a gente pode ter algum problema articular por conta da descarga de peso. Então, nesses casos, costuma se indicar para começar com uma atividade que não tenha descarga, por exemplo, na água. Então, quando tiver essa redução de peso, daí a gente pode partir para a caminhada também. Legal. Agora uma dúvida. Nós, lá no programa No Vida e Saúde, a Teru, estão falando sobre osteoporose. Caminhada é bom para quem tem essa doença? Sim, para osteoporose é muito necessário atividades onde haja descarga de peso. Porque quando você tem essa descarga de peso, você tem uma melhor absorção do cálcio nos ossos. Então, para quem tem osteoporose, é tudo de bom. Tá aí uma super dica, né? Caminhar. É possível fazer a caminhada, quem sabe no seu bairro, perto da sua casa, né, doutora? Sim, não tem restrição. Só cuidando para estar ali com calçado adequado, né? Para você evitar se machucar, evitar alguma lesão. Então, só tomar esses cuidados básicos. Então, onde você tiver disponibilidade de caminhar, é um bom lugar. Tá aí uma super dica e a gente vai continuar caminhando, viu, gente? Respirando esse ar puro. Tchau, tchau! Quanta coisa boa, só da caminhada, o exercício que quase todas as pessoas podem fazer. Alexandra, que outras atividades, o que é preciso levar em conta na hora de pensar em atividade física se eu já tenho osteoporose ou se eu estou estou aqui naquele processo de desenvolvimento da doença? Vejamos. O que o Dr. Benício estava comentando sobre as células que fazem e que desfazem o osso, né? Quando a gente faz algum tipo de exercício com impacto, você causa microlesões dentro da estrutura óssea. E quando você descansa, tem um repouso adequado, junto com o fator nutricional, a oferta de cálcio no sangue e com a vitamina D juntamente assessora, né, nesse processo, você tem uma reconstrução e um osso mais forte. Quando uma pessoa tem uma fratura e ela sara dessa fratura, o osso se calcifica, existe a formação de um calo ósseo. E esse calo ósseo, ele deixa o osso tão forte que é muito difícil você quebrar o osso no mesmo lugar. Então, é um reforço ali que a natureza manda. Essas microlesões, essas microfraturinhas que a gente vai sofrendo com o impacto, vão deixando o osso mais forte para próximos impactos futuros. Que bacana. Então, Deus é bom até nisso, né, gente? Justamente. E a gente estava falando dos 8 remédios. Uma caminhada ao ar livre, você mata pelo menos 4 dos 8 remédios de Deus, né? O ar puro, a água que você vai tomar, a luz do sol e o exercício propriamente dito, né? Justamente, não só 4, né? E dá para fazer alternado também, você não precisa fazer caminhada só todos os dias. Você pode fazer caminhada, você pode fazer uma corridinha, porque estou pensando no impacto. Um fortalecimento na academia, que também vai ter impacto. Então, assim, sai um pouquinho aí do lugar comum e pensa nas possibilidades que você tem ao seu redor. E é sempre mais gostoso fazer em companhia, porque a tendência é não desistir, né, doutor? Exatamente, não é? Diz que tem o ditado
africano que diz que sozinho vamos mais rápido, mas acompanhado a gente chega mais longe, né? Aí, tá vendo? E o outro, a gente não desiste tão rápido, né? Exato. Ó, vou fazer agora um segundo suco também fortalecedor, antioxidante, na verdade, porque as células precisam envelhecer na hora certa, né? A gente precisa envelhecer elas com antecedência. Eu tô usando o seguinte, morango congelado com um pouquinho de acerola, se você quiser. Vou usar aqui agora suco de acerola. Então, na verdade, eu usei um pouquinho de morango congelado e tinha algumas acerolas, mas aqui é só acerola. E vou usar também suco de uva. Vou dar uma chacoalhada aqui. Usa um suco de uva, esse da Superbom é muito bom, 100% suco, não tem conservante, não tem aromatizantes, não tem açúcar nenhum, a não ser o açúcar da fruta. Eu não estou conseguindo abrir porque minha mão está escorregando. Não, só preciso secar, não é difícil abrir o suco, não. Só secar. Aí, a gente vai usar agora mais ou menos 200 ml do suco. Só bater. Opa! Tá difícil a coisa na cozinha hoje, né? Além de tudo, fica um suco lindo. Aham. Frutas vermelhas, ó. Já se percebe, né? Uma bomba antioxidante. Agora eu quero saber o seguinte, as pessoas que passam a vida se exercitando, têm um estilo de vida mais saudável, comem bem e tal, e fazem atividade física, estão já mais protegidas, no caso, na questão da osteoporose, doutor? Muito mais, com certeza, né? Aquilo que a gente começou a falar anteriormente, que a osteoporose ela não aparece do dia para a noite. Então ela precisa ser, assim como várias outras enfermidades, precisa ser plantada, regada, para depois ser colhida, verdade? E vou trocar agora aqui. Opa, muito obrigado. Acho que a gente pode até ir para a mesa. Eu sei que eu estou atravessando aqui um pouquinho o assunto, mas vamos aproveitar esse espaço aqui que a gente pode também degustar um aperitivo aqui. Os salgadinhos novos da Superbom são uma delícia. São feitos de ervilha, de arroz, de grão de bico, deliciosos. Mas, doutor, o senhor estava me falando o seguinte, a gente precisa então plantar para poder colher. E no caso de quem nunca praticou atividade física, Alexandre, e que de repente descobriu que agora a osteoporose está afetando a vida, e a gente sabe que vai só, né, descendo aí. Dá para fazer atividade física? Vai ter resultado ainda? A gente vê que nunca é tarde para a gente começar, né? Graças a Deus. É sempre bom a gente fazer o acompanhamento médico, fazer os exames preventivos de densitometria óssea para você acompanhar a sua idade óssea, para você principalmente evitar a primeira fratura, né? Que geralmente assusta muito. Mas você que passa no médico, faz o acompanhamento, o check-up anual, é bom você já começar com as caminhadas, sempre uma progressão, né? Você não vai começar correndo, né? E caminhada tem impacto, né? Mas não é aquele impacto forte, né? Sim, e assim, o exercício físico, de forma geral, ele tem um fortalecimento. O impacto, ele tem um foco maior nos ossos, sim. Mas você pode começar numa hidroginástica, pode começar numa academia mesmo, puxando peso. E sempre acompanhado por um profissional, né? Com certeza. Essa é a parte mais importante. E aí, o que vocês acharam do suco? Eu Pois provei enquanto o Alexandre estava falando aqui. Ele está mais azedinho que o outro porque eu não usei mel, mas está muito gostoso. Tá uma delícia. Antioxidante puro. O que você achou, Alexandre? É um pouquinho mais azedinho que o outro, acho que por falta de mel, mas está uma delícia. Eu adoro. Doutor, e o excesso de cálcio? Então, às vezes a gente fica tão preocupado com o excesso de cálcio e a gente não falou aqui do gergelim, que é riquíssimo em cálcio também. Você tem que estar ligado aí no gergelim, que ele tem 10 vezes mais cálcio do que o leite. Ele é riquíssimo. Da alimentação natural, rica em cálcio, então couves, verduras, né, escuras, a gente pode ter excesso de cálcio no organismo? Olha só que coisa interessante. Normalmente, quando o cálcio vem da nutrição, como está dentro de todo um conjunto de outros nutrientes, é muito difícil ter um excesso.
Agora, quando a gente isola o cálcio e eu Queijo, tomo... E leite. Eu tenho que falar, porque... E os suplementos também. Suplementos. Então, a gente... E sem falar no refrigerante também, então, uma série de coisas. Não é que também tem. E aí, isso se deposita, sobretudo, nos rins. E aí a pessoa pode desenvolver, por exemplo, cálculos renais. Tem que tomar muito cuidado com essa suplementação, como vai fazer. E sempre lembrando que não importa a idade que começou, mas aqueles pilares precisam estar presentes. Não é só o cálcio, precisa estar presente a atividade física, a luz do sol. Vitamina D. Vitamina D, lógico. Em alguns casos, a gente vai necessitar fazer uma suplementação da vitamina D, vai precisar fazer alguma suplementação com uma outra classe de sais, não é os alendronatos e tudo mais, mas o médico vai indicar como é que deve ser. Só que nada disso substitui o que é natural. Junto com tudo isso, eu preciso da atividade física, preciso da boa alimentação e necessito tomar sol para poder fazer essa fixação do cálcio aí. Olha, gente, falou o médico, falou o especialista aqui, o quiroprata também. Você ouviu, faça a sua parte e com equilíbrio, mais um remédio aí natural, né? O equilíbrio é fundamental, então nem de mais e nem de menos. E Deus certamente vai abençoar os seus esforços. Lembra aí, o Vida e Saúde está em oração por você e você pode fazer a sua parte. Quebra essas cadeias que te prendem aí no sofá e vai fazer atividade física. Muito obrigada, que Deus abençoe vocês novamente. Muito obrigado. E a gente termina aqui, olha, Exatamente. tomando suquinho antióxido. Até o próximo Vida e Saúde, gente. Tchau.